Eu tava pensando muito esses dias sobre solitude e solidão, e aí conversando com alguns amigos, inclusive um colega escritor que lançou um livro muito bacana, vou trazer depois pra vocês. A gente tava falando sobre a diferença entre solitude e solidão e a gente tava se questionando se de fato há uma diferença. Se a gente faz algumas pesquisas por aí pela internet, a gente encontra que a diferença entre solitude e solidão basicamente está na escolha. Na solitude você escolhe estar sozinha e na solidão não. Mas o fato é que estando na solitude ou na solidão, você está sozinha. Então, será que de fato há uma grande diferença? Vamos lá, hein? É uma discussão interessante. No vídeo, tá? O vídeo é da Érica Alves, tá? Inclusive ela tem aqui, ó, ela colocou, ó, tem o livro dela para quem quiser. Ela faz contos, poemas, enfim, para quem quiser conhecer o trabalho dela aí, tá? E ela colocou no título, ó, A Solidão de uma Vida Sozinha, Solteira, Sem Filhos, né? Morando sozinha e tal. Ao longo do vídeo, ela trouxe muito de uma do lifestyle dela, né? A rotina ali e tal, enfim, treinando, saindo, passeando, indo para teatro e tal. E aí, nesse trecho do vídeo, ela começa essa discussão. E é uma discussão que eu já falei com vocês. Né? Teve um vídeo há pouco tempo atrás que eu comentei que eu não uso e nem gosto muito da palavra solitude. Eu até entendo a preferência por essa palavra, mas no fim, para mim, não faz diferença. Então eu quero ouvir de outra pessoa, né? No caso da Érica, o que que ela tem a dizer sobre isso, porque para mim é um pouco esse aspecto também. A solidão é uma questão. A solidão, às vezes, ela é boa, às vezes ela é ruim. Às vezes ela te traz um sentimento agradável, de tranquilidade, de paz, e às vezes ela te dá agonia, né? Frustração, tristeza. E é parte da vida, faz parte da vida sentir, né? Então eu quero ver com ela, com a Érica, qual é a opinião, né, de uma poeta, de uma escritora acerca desse tema. E aí eu volto com vocês com minhas observações e tudo mais. Só primeiro um recado bem rápido, 30 segundos. Cowboys, a única coisa que eu vou pedir de forma bem rápida hoje é a sua inscrição nesses três canais. Tem o Bet for Day, que é um canal de futebol, vai falar do mercado da bola e tudo mais. Tem o canal do Mundo, que é um canal voltado para geopolítica, vai explicar bastante coisa nesse sentido. E tem o canal Propósito Alfa, que ele traz mensagens muito bem editadas de motivação para que você possa se tornar um homem cada vez melhor, tá bom? Então faça sua inscrição nesses três canais e ajude aqui o canal do Bruce com isso, fechou? Bora pro vídeo. É que estando na solitude ou na solidão, você está sozinha. Então, será que de fato há uma grande diferença? Eu gosto muito do que o Nietzsche fala sobre a solidão. Ele basicamente diz que a solidão, o lugar de estar sozinha, é uma afirmação da vida e que isso nos ajuda a ampliar o nosso sentido, a nossa perspectiva em relação às coisas. Faz muito sentido para mim, principalmente porque é na solidão que a gente consegue enxergar muita coisa. Por que que a terapia faz tanto sentido, né? Por que que na terapia a gente encontra tantas respostas? Porque é um momento que a gente para se ouvir. É um momento que, apesar de ter ali uma pessoa, né, que é a nossa terapeuta, é um momento que a gente fala em voz alta muitas coisas que a gente guarda para uma pessoa que possivelmente vai nos dar outras perspectivas, mas que a gente também pode criar as nossas. Então, a terapia, apesar de ser um momento ali com a sua terapeuta, também é um momento de solidão ou solitude, não sei. A grande diferença de solidão e solitude, ao meu ver, de fato tá na escolha, mas para mim elas andam muito de mãos dadas. Por muitas vezes a gente fica permeando entre elas, entre a solidão, entre a solitude. Muitas vezes a gente não escolhe estar sozinha, mas é necessário estar também. Eu me vejo sozinha há muito tempo, né? Desde que eu comecei a estudar fora, a fazer coisas da minha vida, eu sempre fiz as coisas muito sozinhas e nunca tive problema com isso. Aliás, sempre gostei de fazer muitas coisas sozinhas, assim. É bom que a gente faz as nossas escolhas e não depende muito das pessoas. Até pra, às vezes, dar uma volta no shopping, eu prefiro ir sozinha, sabe? Ah, porque se tá com alguém, vamos ali, vamos ali, vamos ali. Não, eu vou onde eu quero. Uma coisa que eu fiz somente uma vez foi viajar sozinha à praia, mas eu quero fazer para lugares mais longes. E tô planejando isso pro ano que vem. Mas pra mim, a solidão e a solitude, elas andam ali, ó, muito de mãos dadas, elas ficam entrelaçadas mesmo e elas se movimentam entre uma e outra. O que tá tudo bem, é muito difícil lidar com a solidão? Sim, de fato. Muitas vezes não queremos estar sozinhas?
Sim, muitas vezes eu preferia estar com os meus amigos conversando, papeando, jogando conversa fora. É possível sempre? Não. Então, assim, no geral, todas as correntes psicológicas e filosóficas que eu já li sobre a solidão falam sobre a importância dela. A gente precisa aprender a ficar bem sozinhas, sozinhos. A gente precisa encontrar felicidade, alegria e sentimentos bons na solidão. A solidão nos leva a caminhos de autoconhecimento extremamente poderosos. E eu não tô aqui romantizando a solidão como se fosse algo, né, algo mágico e incrível. Inclusive a minha teoria psicológica, que é humanista, acredita que nós somos felizes com os outros. Aliás, quase todas as teorias psicológicas falam a mesma coisa. Nós somos felizes nos grupos sociais, na companhia, com os outros, mas a gente também pode ser feliz sozinhas. A gente também pode construir um autoconhecimento, um autocuidado, a gente também pode construir alegrias, felicidades e momentos mágicos importantes sozinhas, por que não? Não vou no cinema sozinha, as pessoas vão ficar me olhando. Gente, ninguém tá nem aí pra você. Ninguém tá nem aí, cada um tá vivendo sua vida. Aqui tá todo mundo nessa loucura, preocupado com a própria vida, com os próprios problemas. A gente tem muito essa mania de grandeza, essa síndrome de que tá todo mundo me olhando. Vamos entender a nossa pequenez aqui, ó. Somos pequenos, somos um ser humano como os outros. Tá todo mundo vivendo sua vida, construindo seus sonhos, pensando em como resolver seus problemas, em como pagar suas contas. E não preocupado com você que tá indo no cinema sozinha. Vá no cinema sozinha. Eu não convido ninguém pra ir no cinema comigo. Eu tive experiência de ir no cinema com as pessoas, é óbvio. Mas eu não... Gente, as pessoas costumam falar na hora do filme. Eu não suporto, eu sou insuportável na hora do filme. Eu quero assistir. Ah, vamos no cinema pra gente se beijar? Não. No cinema eu tô indo pra assistir o filme. Respeito aos artistas que estão lá, na telona. Não quero. Eu quero ir no cinema ver o filme. Então, uma prática minha de muito tempo é ir no cinema sozinha. Eu amo ir no cinema sozinha. Eu amo sair pra comer à noite sozinha. Eu amo ir no teatro sozinha. Porque assim, gente, eu decido, eu me troco, eu compro o ingresso e vou. E assim, é até preocupante, porque eu gosto tanto de fazer as coisas sozinha, que às vezes, gente, eu esqueço assim das pessoas. É um pouco preocupante, eu tenho me puxado um pouco pra esse lugar. Mas, cara, é libertador quando você encontra paz de espírito em estar sozinha. Você nunca mais quer viver e estar em relações caóticas. E eu acho que é por isso que a solidão, como Nietzsche fala, constrói novas perspectivas sobre um acontecimento, sobre algo, sobre a vida. Porque é quando a gente para pra pensar o quanto a vida pode ser significativa na nossa própria companhia. Então, gente, morar sozinha pra mim foi uma descoberta de muita coisa importante, muita coisa incrível. E morar sozinha pra mim tem sido cada vez mais uma descoberta de algo novo, de algo que eu gosto, de algo que eu acredito. Essa coisa de me ver sozinha. Cara, muitas vezes eu me pego aqui em casa, aí eu tô em casa sozinha, sei lá, sábado à noite, e não marquei de fazer nada, não fiz nada. Eu abro um vinho, eu boto uma música e eu fico aqui fazendo meu show particular. Eu danço a sala inteira, eu risco todo o meu chão. Eu danço a noite inteira. E aí fico suada. E depois eu vou tomar um banho, como alguma coisa e vou dormir num êxtase, assim, ó. Como se eu tivesse ido pra balada, só que sozinha. Vocês têm noção? Eu crio minha própria balada. Ninguém me empurrando, ninguém puxando meu cabelo, nenhum homem passando a mão em mim. Eu, com meu vinho, com a minha música, eu boto assim a música bem alta no fone. Um ragaton, funk. Amor, eu danço essa casa inteira. Eu vou do quarto à sala, do outro quarto ao banheiro e vou dançando a casa inteira. E é incrível, cara. Eu fico suada, vou tomar um banho depois e tô pronto pra próxima. É incrível estar com a minha família, estar com os meus amigos é incrível, mas estar comigo mesma também é incrível. Eu me entendo, eu me ouço, eu me acolho, eu reflito, às vezes reflito até demais. Eu paro para analisar muita coisa que passou despercebida durante a minha semana. De fato, Nietzsche, sobre a solidão, tá muito certo em dizer que nós somos, na solidão, nós encontramos perspectivas
nunca vistas antes, perspectivas que a gente talvez não olharia, perspectivas que talvez a gente sequer pensaria. E é na solidão que a gente consegue trazê-las à tona. Permita-se experimentar um pouco a solidão. Nem sempre é bom, mas na maioria das vezes por aqui tem sido. E é uma questão também, gente, de vivenciar. O novo é sempre muito difícil, causa estranhamento. Ah, mas eu odeio ser sozinha, eu odeio. Calma, permita-se. Ah, mas já tentei uma vez, odiei. Uma vez, você tira por uma vez um parâmetro. Que régua é essa que você tenta uma vez e depois já cansa? Não quer tentar de novo? Tudo que é novo causa estranhamento. Permita-se experimentar as coisas que você nunca experimentou mais vezes, para ver se de fato você cria ali uma rejeição, se de fato você não gosta, se de fato não serve para você. Mas enfim, solidão e solitude, o que vocês acham? Há uma grande diferença? Eu escrevi uma poesia sobre solidão e solitude no meu livro. Quem tá com o meu livro, pega ele aí, página 25. É solitude ou solidão? Será que é possível escolher? Não é que eu não goste das pessoas, é que eu encontrei paz sozinha. Eu aprendi a curar minhas dores e fazer delas vivências, boas histórias para se contar depois. Eu gosto de ficar com os meus pensamentos, de formular mil hipóteses sobre a vida, de ler e escrever e dançar. Acho graça nisso. Nem sempre. Eu sei que é poderoso pensar que dá pra ser feliz sozinha, ao mesmo tempo que é perigoso demais. Você vai se acostumando com essa paz quase que insuportável por vezes, mas é nessa solitude que a gente se encontra ou se perde. Um dia eu li que a solitude é uma virtude de quem aprendeu a ser sol, um sol que pode escolher estar sozinho ou que se sente sozinho. Eu não sei muito sobre minhas escolhas, mas quanto mais profundo, mais solitário é. É solitude ou solidão? Ai, que lindo! Que lindo. Vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, teve o vídeo, ela trouxe aí um trecho do livro dela e tal, né? Vou deixar o trecho aí em aberto para que se alguém quiser ler enquanto isso, dá uma pausa no vídeo, fique à vontade, tá bom? Enfim, quando eu falo sobre esse aspecto com vocês, eu gosto sempre de apontar, né? E já expliquei algumas vezes do porquê que eu não uso a palavra solitude. Por que que é o cavaleiro solitário? Solitário é da solidão mesmo. E a solidão é uma coisa que você precisa abraçar, mas que você não precisa necessariamente viver intensamente como se fosse algum tipo de mantra, né? O que você tem que enxergar na solidão é que ela simplesmente ela pode ser uma aliada à sua vida, né? Você pode encontrar aí perspectivas novas, nunca antes pensadas, nunca antes vistas, né, por você. Sim, realmente pode. Ou você pode simplesmente, por meio da solidão, conseguir encontrar um propósito para você. É muito importante, principalmente na vida do homem. O homem, ele sempre foi guiado a esse caminho, a um caminho mais solitário. A verdade é essa. O ser feminino ele é muito mais sociável e, por consequência, acaba romantizando mais a solidão, né, quando isso acontece, justamente por isso. Né? Por que, que eu reparo um pouco? Por exemplo, o feminino ele não romantiza a independência. Ah, eu sou uma mulher independente, não sei o quê. Aí, por consequência, o que, que ela vai fazer? Ela vai romantizar essa solidão. Porque se ela for uma mulher independente, que paga suas contas, que mora sozinha e não sei o quê, ela vai querer romantizar isso porque é uma coisa que não. Eu não tô criticando, eu tô comentando mesmo, tá? Porque é uma coisa que não é habitual dela, tá? Seja, né? Porque quando a gente fala assim, ah, nossa, eu sou uma mulher independente, não, mas todo ser adulto tem que pagar suas contas e não sei o quê. Porém, é de fato inegável, né, dizer que o feminino ele tem uma história de sempre ter mais, sempre ser mais provida do que prover para si mesma, tá bom? Então acaba sendo uma característica que ela gosta de mostrar para as pessoas, olha, eu sou independente e tudo mais. A solidão é a mesma coisa, então viver sozinha, não ter filhos, ser solteira e tudo mais, acaba sendo uma espécie de um tabu para elas muitas vezes. Então, quando acontece isso, ela precisa afirmar para o mundo todo o quanto que é maravilhoso, o quanto que é incrível. Eu não nego, tá? E volto a dizer, eu aqui também não gosto de romantizar a solidão. O que eu gosto de explicar para vocês é que
Quanto mais equilibrado você for na sua vida, melhor. E dentro desse equilíbrio, a solidão é uma parte importante. É nesses momentos que você se encontra, é nesses momentos que você se pega vendo esse propósito para a sua vida. Então, esse é um momento chave na vida do homem. O homem, historicamente, viveu sozinho. Ele encontra a sua tribo, ele encontra o seu grupo, né, os seus guerreiros, né, como quer que você chame, os seus cavaleiros, né? Mas é aquele grupo fechado, são poucas pessoas, e essas pessoas você atua, né, na defesa delas, enfim. Então, a sua família, então você como um patriarca, como um líder, como uma pessoa importante no meio do grupo, enfim. É assim que o homem viveu ao longo dos anos. Então, ele nunca foi um ser tão sociável quanto o feminino. O feminino muito mais direcionado a isso. Até por sobrevivência, por necessidades e por aí vai. Então, é em função desse aspecto que eu sempre falo para nós aqui, para os homens do canal, que abraçar a solidão é uma tarefa muito importante. Se você não consegue fazer isso, provavelmente você não vai ter habilidade suficiente para ficar vivendo nesse mecanismo social que as mulheres têm muito mais habilidade, tá? Você vai penar muito mais. Consequentemente, você vai ser guiado por um caminho de carência, por um caminho de, meu Deus do céu, eu preciso de alguém, eu preciso de uma parceira, eu não sei o quê. E eu não nego que isso é agradável, eu não tô pedindo para vocês nunca encontrarem uma parceira. Vocês sabem que o meu canal não é voltado para isso. O que eu falo para vocês é que a partir do momento que você consegue olhar para si, entender que eu estou sozinho, eu estou bem, a tendência é que todo caminho que você vai seguir dali para frente, todo caminho que você for trilhar, você vai conseguir fazer isso com muito mais clareza, tá? Por isso que eu falo, o caminho do cavaleiro solitário ele vai seguir o trajeto dele quando ele encontra alguma coisa que ele entende ser importante, alguém que ele precisa ajudar, o que quer que seja. Ele vai lá e faz o trabalho dele. Depois ele volta para o caminho solitário mais uma vez. Entende? Quando eu digo isso, quando eu uso esse exemplo, por que eu falo tanto desse personagem aqui no canal? Porque ele é o melhor representante possível de um masculino guiado e equilibrado. Você tem o seu caminho solitário, mas você também sabe os momentos de parar, né? De guardar ali o cavalo, né? De amarrar ele, enfim, e de parar um pouco, olhar o caminho, olhar a paisagem, traçar um novo caminho, uma nova forma de viver a vida, ficar parado um tempo. Entende o que eu quero dizer com isso? É por isso que eu falo e repito aqui nesse canal. Quanto que é importante você abraçar a solidão. A solitude é só uma palavra bonita que muitas vezes pode até mascarar um pouco uma coisa do tipo, eu quero mostrar para a sociedade o quanto que eu sou incrível sozinho. Entende? Eu acho isso um pouco feminino. Por isso que eu dei essa explicação e por isso que eu falo. Eu até entendo vocês quererem usar essa palavra, é direito de vocês, mas eu gosto da palavra solidão, tá bom? E é isso, cowboys. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você curtiu, não esqueça aí de deixar o seu like, de fazer sua inscrição lá nos canais parceiros, tá bom? Tamo junto e até a próxima.